Olá, vamos conversar hoje sobre o magnetismo nas dimensões paralelas. Gostaria de fazer uma pequena observação, que no capítulo anterior eu disse, eu acho que vivemos na dimensão negativa, a faixa negativa. O livro nos traz, apesar de eu já ter lido isso, né? Quando eu disse eu acho que vivemos, eu acho é uma posição extremamente particular e achar duvidosa. Né? Achar é uma posição duvidosa, tá? Porque eu vejo que algumas pessoas, né, por já terem vivido, obviamente, né, outras experiências, né, em outras vidas, talvez tenham tido maior êxito. Então tu vê que são espíritos encarnados que vêm já determinados, focados numa determinada coisa, assim, e que me parece que já estariam, né, atuando ou perto de outras faixas. Tá? Mas isso eu acho. Tá? O livro não nos traz isso. Preciso deixar claro, tá? O que é uma posição do livro e o que é uma posição meramente minha. O livro nos traz assim, a faixa neutra das dimensões naturais corresponde ao nosso plano Terra, que é onde vivem os espíritos que encarnam para se aperfeiçoar em algum sentido e desenvolver alguma de suas múltiplas faculdades, sempre visando a sua evolução contínua. Bom, o esquema é o seguinte, como já tínhamos falado anteriormente, né, nós temos uma faixa neutra acima, né, isso é a forma de nós colocarmos, tá, pessoal? Porque tudo se... Né, é só para uma questão de visualização, né, bidimensional ou tridimensional nossa, porque somos limitados a este plano, né? Então, faixa neutra, né, acima faixa positiva, né, linhas positivas com os seus níveis e os seus subníveis, e abaixo também várias linhas, né, com seus níveis, subníveis, chamada de faixa negativa. Então, positiva, neutra, negativa. Ok? Bueno. Estamos então no meio. Para que serve essa faixa? Como ele disse, né? Esse parágrafo traduz tudo aquilo que precisamos saber. Ele nos diz o seguinte: vivemos aqui para nos decidirmos o que vamos fazer da nossa existência. Para onde vamos? Que sentido nós vamos desenvolver? Que caminho tomarmos? Uma comparação bem pobre vou fazer agora. Tu chega numa sala, tem várias portas, tu tem que decidir entre algumas. Então ali tu sabe? Tu fica assim, será que vou para cá? Será que vou para lá? É como se fosse um estagiário, como se fosse um adolescente, como se fosse querendo, né, colocado numa empresa, tu vai para um lugar, tu vai para o outro, até tu decidir se tu gosta ou não daquilo, né, aquilo que tu quer seguir, ou não, né? Pode ser que tu for numa empresa onde tu não gostou de nada, tu vai mudar totalmente, né? Um engenheiro trainee, quando inicia, a mesma coisa, tá? Será que tu gosta dessa área de projeto? Será que tu gosta daquela área, né, de administrativa? Será que tu gosta da área da execução? O que tu gosta, né? É a mesma coisa, tá? Então, essa faixa serve como se tu tivesse te aclimatando, né? Onde nós estamos experimentando através dos nossos sentidos, né? Do cheiro, do olfato, da visão, olhando, enxergando, conversando, né? Experimentando realmente alguma coisa que vai nos levar, nos vai aproximar de algum orixá regente. Esse orixá regente, na medida que, vou usar o meu exemplo, tá? Meu exemplo, nesta encarnação é muito nítido, né? Já sei que o meu orixá de frente é o Oxalá, que é da fé, né? E eu venho
exatamente para desenvolver isto, né? Então, a princípio, como é que funciona? Eu estou indo para este caminho. E se realmente eu quiser ir para este caminho, os orixás, e principalmente, né, Oxalá, que é o regente desta linha, desta virtude, desta vibração, né, que vem do Pai, ele emana de lá coisas para mim, mentalmente, né? Ou através das energias, mas mentalmente também, através das energias. Aí, sinceramente, né, acho que ninguém sabe como isso é feito, mas a princípio o livro diz que é mentalmente, né, através de outras coisas, sei lá. E, enfim, chega para mim. Então, eu vou ser atraído para este nível, ou este principalmente subnível vibratório, né, para que inicie um processo de desenvolvimento específico, num sentido. Detalhe muito importante. Nós falamos como é que isso é feito. Nós falamos muito de vibração e de magnetismo, que somos atraídos pelo magnetismo, né? Sempre, né? Uma faixa vibratória, tal. O livro nos traz uma correção bem interessante, tá? Bem interessante. E que eu realmente não sabia, tá? A gente acha que tudo... Nessa questão de atração, de pular, de ir para um nível, para um outro desenvolvimento, para uma outra etapa da nossa evolução, nós não somos atraídos magneticamente. Eu entendi pelo que fala o livro, né, e imagino, isso não traz, é importante que isso fique bem claro, o livro não traz com essas palavras que eu vou utilizar, subentende-se, mas o subentende-se é da minha compreensão. Então deixo a cargo de cada um, né, entender da forma como quiser. Mas o livro traz o seguinte, ele diz que essa atração, ela não é uma atração de forma magnética. A atração de forma magnética é só dos seres encantados, do qual eu vou falar daqui a pouco. A nossa atração é de uma forma consciencial, por isso que eu disse que é coisa de mente, entendeu? É coisa tudo de mente, é de consciência, é de ligação consciencial. Então, conscientemente nós estamos ligados e não magneticamente. E aí vai o meu eu acho que seja por uma questão de nós vibrarmos tão pouco, estarmos num lugar tão denso que o nosso magnetismo talvez não seja o suficiente para fazer essa transposição. Não temos isso ainda no momento onde estamos, toda essa capacidade, ok? Então nós somos ligados, somos atraídos, somos mandados para cá, para lá de forma consciencial, ok? O que são as faixas positivas, o que são as faixas negativas? Faixas positivas, orixás positivos, geralmente são orixás coloridos, né? Os orixás são multicoloridos, né? São orixás, são linhas de irradiação, como já foi falado também, irradiação. O negativo, linhas de absorção. Como é que funciona isso? Ora, meus irmãos, tudo na vida tem uma equalização, um ponto certo, né? De se viver, de vibrar, né? E assim é. Um orixá
que irradia, ele manda, ok? Ele manda, ele irradia, ele jorra coisas para que tu receba coisas que tu não está motivado a fazer. Ele te motiva a fazer. Ele te direciona, te redireciona, entendeu? Te mandando coisas. Ah, o quê? Sei lá, tu tá desesperançoso, tu acha que o amor realmente não muito frio, coração frio, não serve para nada, é uma bobagem, né? Essas coisas assim. Então ele te dá sabe, uma injeção, né? Para tu. A parte negativa é o absorvente, é o concentrador. Se tu tá desfocado numa coisa, se tu tá a tua paixão é louca, é doentia, a tua fé é cega, é uma fé, tu não conversa, tu é arrogante, tu é prepotente naquilo, entendeu? Tu é demais, tu é demasiadamente alguma coisa. Ele diminui, para que tu tenha novamente a percepção real das coisas, a realidade, né? Tu consiga enxergar, ter o equilíbrio, né? Então, quando nós estamos numa faixa, é que nem os chakras, né? Para quem entende um pouco, sabe, né, que o pêndulo, né, quando ele tá pouquinho, gira pouquinho, é porque tu tem que dar uma motivada nele para que ele chegue, né, naquela faixa da qual ele funciona belezinha. Se ele está demais, aberto demais, significa que ele está potencializando alguma coisa e saindo do desequilíbrio, que pode ser prejudicial. Então tu simplesmente abafa, tu concentra um pouco, ou tu absorve um pouco daquela energia para que ele volte a girar exatamente como ele tem que girar, e para que todos os órgãos da qual aquele chakra está vinculado possam ter a sua energia reequilibrada, né? Funcionando para que funcione normalmente, para que não traga doença, etc, etc, etc. Ok? Então, nós estamos vivendo aqui, somos atraídos consciencialmente a uma outra faixa vibratória e a um outro orixá, talvez, né? Fomos para outro nível, né? Ou subnível, fomos para outro. E cada um que a gente muda, a gente vai experimentando um dos sentidos da vida, né? Fé, amor, lei, geração, e assim por diante. E aí tu vai experimentando. E isso é feito naturalmente, né? Talvez, quando estejamos lá nessas faixas, talvez já seja assim magneticamente. Aí talvez já seja magneticamente, tá? Porque já aprendemos, né? O livro traz uma questão bem bacana. Ele diz assim: só passamos, né, de subnível para outro subnível, para nível e assim por diante, naquelas linhas, né, experimentando essas evoluções, né, experimentando outros sentidos, quando realmente já estamos preparados. Tá? Isso não é assim, um orixá liga para o outro, Ogum, aqui é o Xangô, tá, eu tô te mandando o Marcelo, aquele, meia boca, tirou 4,9, eu passei ele para 5, aí eu passei ele, tô te mandando, tá, o que eu vou fazer? Não é assim, né, pessoal? Isso é automático, né? Porque tu cria em volta de si
essa virtude e tu passa a irradiar isso. Então, sim, naturalmente tu fica pronto, tá? E aí talvez magneticamente tu vá. Aí eu não sei se é mais consciencialmente, tá? Isso porque o livro não traz, então eu acho. Mas tu vai quando tu está pronto, e assim tu vai mudando e vai passando e vai te tornando, né? Às vezes tu pode até te tornar um microgerador, digamos, ou irradiador de tal, né? De tal orixá, né? Pequeno, mas isso faz parte da hierarquia, né? Aí, desculpa, eu ia estar falando outra coisa. O livro traz a comparação sobre a escola, né? Só que o livro ele é bem antigo, né? Deve ter uns 50, 70 anos mais ou menos, né? Que foi escrito. Então, naquela época, pelo menos, né? A gente só passava de ano quando realmente sabia aquele ano, né? Sabia que aquele ano passava para o outro ano, né? Hoje já muitas escolas já não é assim, né? É uma porcaria, tu vai sem saber nada, né? E depois tu aprende. Aprende nada, aprende nunca mais. Isso é só um desabafo de um ex-professor, tá? Mas enfim. Mas assim, o livro nos traz e diz o seguinte: tu tem que saber aquele ano. Quando tu souber, tu vai pro próximo. Simples. Aí se tu não souber, tu fica mais um tempo ali. Ah, mas se tu nunca não souber, se tu não souber, tu sai da escola. Ele utiliza essa palavra. Ou seja, tu deve ter que retornar para refazer alguma coisa para poder ir adiante de novo. Então não tem essa coisa de passar nas coxas, tu entendeu? Isso eu gostei, achei bacana. Ele nos traz, eu tinha falado ali antes, comentei sobre os seres encantados, né? Bom, ele traz assim, ó, seres encantados, comum no terceiro estágio da evolução, que chamamos estágio encantado, pois é nele que se desenvolve em definitivo a faculdade que irá norteá-lo para sempre. Ou seja, talvez um dia chegamos lá. Vou repetir, é nele que se desenvolve em definitivo a faculdade que irá norteá-lo para sempre, para sempre. Ou seja, aquela faculdade, né? Ou seja, tu tem 7 sentidos da vida. Uma delas, tu vai ter que ir numa dessa linha, né? E é onde realmente tu diz assim, não, é isso que eu quero ser pro resto da vida. Eu vibro nisso daqui. E assim eu vou seguir com o meu orixá. IPT, pronto. Tá? No estágio encantado, o ser desenvolve uma faculdade e o torna um irradiador permanente da energia dela. E desenvolve em seu mental um núcleo magnético tão denso quanto o núcleo de um átomo. Ou seja, tu é o cara. Nada te desestabiliza, né? Este magnetismo desenvolvido amoldará em definitiva a natureza do ser e o tornará em si mesmo uma individualização do orixá que o está regendo. Ora, ser uma individualização do orixá não significa que tu és o orixá. Isso é importante, tá? Ele se torna um micropolo magnético irradiador, né? Por exemplo, sei lá, de algum dos orixás, sei lá, o Ogum, né? Beramar, por exemplo, né? Ele traz aqui Beramar, né? E vibrará o mesmo magnetismo, energia, mistério, faculdade mental, né? Só que o seu campo é limitado. Claro, tu está vivendo uma hierarquia, tu está experimentando. Na verdade, tu não está mais experimentando, tu já está vivendo, né? Mas tu está aprendendo, né? Então, tu sabe um pedaço, é óbvio, né? E o seu campo é limitado, ele diz assim, né? Pois ele não é o senhor Ogum Beramar, e sim um encantado de Ogum Beramar. E isso é diferente, né? Nós já temos algumas coisas parecidas, né?
Isso não precisa começar lá em cima, lá em outras faixas vibratórias, nós sermos seres encantados daqui a quantas gerações. Nós já temos uma percepção um pouquinho disso já na Terra. Né? Através do orixá que mentalmente vai fazendo, metendo, né, na cabeça e tal, e se humanizou para isso praticamente, né, se materializou para isso, porque a gente precisa dessas coisas palpáveis, né? E ele diz: nós não temos João, Maria, Roberto, de Ogum, de Oxum, de Xangô, Teresa de Xangô, sei lá, não temos. Isso já é sabe, uma coisinha para a gente entender que aquele pai de santo que está ali, ele já está querendo irradiar, né? Já está assanhado, né? Assanhado para aquele lado já, porque ele já está querendo irradiar aquilo daquele seu orixá, é o seu caminho, né? Então ele vai irradiar, né? Esse pai de santo, ou mãe de santo, vai irradiar dentro dessa dimensão, né? Onde está evoluindo. É simples assim, né? Ele faz uma observação dizendo assim, Ogum Beira-Mar, no exemplo que ele traz, né? Ele disse: vocês não acham que o Ogum Beira-Mar só vive na beira do mar? Estão enganados, pois o mistério Ogum Beira-Mar é um orixá regente de toda uma hierarquia divina que interpenetra, pasmem vocês, 49 dimensões diferentes, todas paralelas umas com as outras, sendo a dimensão somente uma delas. A dimensão humana, né? Sendo a dimensão humana somente uma delas. Que beleza, né, cara? Então por isso que as entidades olham para nós e dão risada, porque a gente não sabe absolutamente nada. Se tu acha que tu sabe alguma coisa sobre amor, se tu acha que tu sabe alguma coisa sobre a fé, minha fé é muito forte. Se tu acha que tu sabe alguma coisa sobre justiça, eu sou uma pessoa muito justa, tu não sabe nada. Tu não sabe nada. Tu tem que passar muitas vidas, muitos séculos, ou muitos milênios dentro de uma dimensão para ir para outra dimensão, para entender outra dimensão, para entender outra dimensão, e dentro dessa dimensão, dentro das linhas vibratórias, dos seus níveis e subníveis. Então nós não sabemos nada, não somos nada, não somos absolutamente ninguém. Nós somos larvas. Nós somos bebezinhos, não. Nós somos um cachorrinho, não. Nós somos larva. Acho que até larva é melhor do que nós, né? Uma vez a entidade disse para nós, até larva é melhor que vocês, porque larva pelo menos não faz mal para ninguém, né? Tive que escutar isso ainda e baixar a cabeça e entender que é a verdade, né? Bem, o livro nos traz mais um detalhezinho, que é o seguinte: quando estamos ali nesses níveis e subníveis, né? Às vezes nós podemos, e eu acho que aqui também, tá? Acho que aqui também, às vezes nós nos acomodamos em determinada vibração que escolhemos, né? Então, eu estava falando, né? Estou indo na fé. Então, na fé, às vezes eu posso parar. Entendeu? Vocês já ouviram muitos irmãos, alguns, sei lá, alguma história, né? De que às vezes tem gente que sai do corpo, né? Consciente ou inconscientemente, e tem e viaja no plano astral para um lugar que é tão bom,
que não quer mais voltar. E aí, lógico, né? O guia dele, né? Dá-lhe um chute, né? Um empurrão de lá de cima. Que isso, velho? Tem que voltar porque aqui não é pra ti ainda. Eu tô brincando, né? Mas eles fazem força assim, eles dizem, não, meu filho, tu tem que voltar, né? Não, mas eu não quero, aqui é bom, aqui é claro, né? Então, quando tu tá nesses subníveis, pode acontecer alguma acomodação, porque isso é nosso. Né? Tu te sente bem no local dá para entender, dá para compreender, né? Se tu vai para um lugar bom, e tu não quer mais sair. Isso é compreensível. Né? Então, isso às vezes a pessoa se acomoda, o espírito se acomoda num orixá aqui, num nível, num subnível ali, num lugar e tal, porque acha bom aquilo ali. E isso em várias questões da vida, né? Por isso que isso é compreensível, né? Em qualquer lugar que tu tá, né? Às vezes até no emprego, né? Tu não quer experimentar outra coisa, isso aqui tá bom, né? Tá ok. Existe o orixá, ciente disso, ele te motiva, tu, a empreender em novas jornadas. Ele te motiva. Porque senão tu fica parado, estacionado no tempo, né? E aí tu pode ficar ou tanto numa parte positiva ou numa parte negativa, né? Então eles estão lá sempre te dando, né, uns empurrõezinhos, né, que nem se diz assim, né? Te dão um empurrão, te dão um puxão de orelha, né? Te colocam de castigo, né? Sempre te puxando o caminho certo. Por isso que a gente tem que agradecer sempre. Né? Então, trazendo um resumo do livro. As faixas neutras são o início dos estágios evolutivos, onde vivemos, onde estamos. As faixas positivas são as faixas luminosas, onde se vão assentando e se acomodando os seres que estão desenvolvendo faculdades positivas ou universalistas, ou universais, né? Tem o universal e o cósmico, né? Positivo e negativo, né? As faixas negativas geralmente são faixas monocromáticas, tá? Sem luz ou monocromática, onde vão sendo aquietados e redirecionados os seres que desenvolveram faculdades negativas ou cósmicas. Não se esqueçam, os seres que estão nas faixas positivas são multicoloridos, os seres que estão nas faixas negativas são monocromáticos, tá? Então, por exemplo, se você ver um ser todo amarelo, espiritual, tá? Ele é de uma faixa cósmica, que nem a gente diz. É num sentido só. Então, a faixa negativa, se tu escolher para lá, tu tem num sentido só, né? Ou só o da fé, ou da geração e tal. A faixa positiva é multicolorida, é mais de um, tá? E aí ele vai terminando. Tem uma parte que diz aqui que eu gostaria de ler, vou ler. Tá? Então, né, os orixás, ele retoma dizendo, né, que às vezes eles são meio, né, entre aspas, né, ciumentos, meio bravos, meio severos, né? Mas por quê? Porque eles atuam como pais. Como pais, né? Nem nós, né, que tem que puxar os seus filhos para alguma coisa, né? Porque não gostam de ver abstraídos os filhos dos deveres, tá? E dos quais é muito fácil da gente fugir. Tá? E aí diz assim, entregando-nos, né, onde a gente se entrega muito rapidamente ao abstracionismo religioso. Olha que interessante essa frase.
que paralisa a nossa evolução. Isso é um outro assunto, um outro contexto, né? Porque abstracionismo religioso nos remete a muita coisa, né? E aí ele termina só dizendo que realmente, quando é necessário, os orixás nos colocam de castigo mesmo, né? Mas isso tudo é por amor mesmo, né? E obviamente, quando ele nos fala, coloca-nos de castigo, ninguém, né? A maldade, essas coisas, tu sabe que isso não tem, né, meus irmãos? Eles simplesmente deixam que a gente experimente o caminho por onde vai andar, né? E às vezes a gente escolhe as pedras, a gente reclama que está andando nas pedras, mas fomos nós que escolhemos, né? Então, eles só deixam, né? Ah, tu quer ir por ali? Não vai, meu filho, assim, assim, assado. Meu filho, não bota a mão aí que isso aí tá quente, vai te queimar. Não, vou botar. Não bota, meu filho. Não, vou botar assim. Então bota. É a mesma coisa. Tá bom, meus irmãos? Então, conversamos hoje um pouquinho sobre as dimensões paralelas, sobre toda a hierarquia, as 49 dimensões existentes, que horror, né? Então não somos nada. Eu espero ter motivado vocês muito assim a evoluir. Uhul. Chegou até a me dar um negócio agora, né? Vai. Tem muito que aprender, né? Mas vamos em frente, vamos em frente. Tá? Até o próximo capítulo.